Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Marcos capítulo 1, versos de 23 a 34, diz assim a palavra de Deus: Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Verso 27, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Verso 30. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Louvado seja o Senhor. Queridos, nós estamos aqui nos primeiros passos do ministério de Jesus Cristo nesta terra. Aqui agora, efetivamente, Jesus Cristo começa a se apresentar, digamos assim, à comunidade que o cercava. Estamos aqui principalmente na região onde Jesus Cristo vivia. E se você se lembra, em nossa última reflexão, nós vimos que Jesus havia adentrado a sinagoga e lá ele ensinava, e nós falamos que o interessante é justamente isso. Esta era a religiosidade de Jesus Cristo, era a sua vida no Senhor. Ele estava num sábado, dia de reunião, dos irmãos, ele estava num sábado na sinagoga, presente na sinagoga e ensinando. O que nós dissemos, o que significa hoje, o crente estar no domingo na igreja. E aí, queridos, quando Cristo estava lá pregando ou ensinando a palavra, aonde nós vimos um testemunho de que disseram acerca do seu ensino, ele ensina como quem tem autoridade, não como os escribas. E nós vimos que todos ficaram assustados, ficaram abismados com a autoridade com que Jesus ensinava. E é neste meio tempo em que ele está lá ensinando na sinagoga que nós entramos aqui no verso 23 do nosso texto. Quando lemos aí então, não tardou em relação ao quê? Ao fato de que ele estava lá ensinando. Então não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. E aí, queridos, esse verso 23 aqui, ele parece nos sugerir que esta manifestação maligna, ela veio justamente tentando contrapor um precioso ensino que Jesus trazia. Esta expressão não tardou, ela pode exatamente significar isso, que Satanás estava, digamos assim, acomodado, vivendo a lutar contra os homens, vivendo a fazer ali as suas obras, e quando ele se depara com Jesus Cristo, o Messias, o enviado de Deus, a ensinar, a dar início ao seu ensino na terra, ele não tarda para se apresentar e tentar de alguma forma parar com o ensino de Cristo Jesus. E é mais ou menos isso que nós temos aqui. Então, a este homem aqui, ele se manifesta, com um espírito maligno, e chama-nos a atenção a fala deste demônio,
que está aí no verso 24, que nós vamos dividir essa fala em 3 partes. Muito interessante. Então o demônio diz para Jesus: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. No primeiro momento desta fala, deste demônio, há um questionamento, um severo questionamento. Que temos nós contigo? Que temos nós contigo? A ideia aqui é a seguinte, queridos: Satanás e seus anjos viviam agradavelmente tentando a todos, e aqui este espírito maligno é como se ele estivesse dizendo para Jesus: deixe-nos em paz, ou deixe-nos a continuar a destruir os homens. Contudo, queridos, isso seria impossível, porque a partir deste momento, deste início do ministério terreno de Jesus Cristo, a realidade para o império das trevas mudou completamente. A realidade deles agora, queridos, é aquela em que João define muito bem em sua epístola, quando ele diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Está lá em 1 João capítulo 3, verso 8. Então, se o inimigo estava confortável neste mundo, agora com a chegada de Cristo, a coisa muda de figura, porque ele veio destruir as obras do diabo. O segundo questionamento que Satanás faz aqui, que o demônio faz aqui nessa fala, é uma sequência da primeira, quando ele faz uma segunda pergunta: vieste para perder-nos? Queridos, o que nós temos aqui neste segundo questionamento é a constatação de Satanás de que, a partir do ministério terreno de Jesus, dá-se início ao fim do império das trevas. Nós não temos a promessa do Senhor em que um certo dia, na glória, nós não mais teremos pecado na nossa vida, o inimigo já não mais existirá. Contudo, queridos, essa promessa se dá ao fim desta era, mas aqui nós podemos dizer que com a chegada de Jesus Cristo à terra, a encarnação do Filho de Deus, dá-se início ao fim do império das trevas. É por isso que o apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 2, verso 15: despojando os principados e potestades, falando acerca de Jesus Cristo, publicamente os expôs ao desprezo, humilhou a Satanás, triunfando deles na cruz. A cruz de Cristo é a vitória. A cruz de Cristo é o triunfo do Filho de Deus, do enviado do Senhor sobre o império das trevas. E a terceira e última parte da fala deste espírito imundo, que diz assim: bem sei quem és, o Santo de Deus, nos remete aqui, queridos, a uma afirmativa verdadeira. Satanás, que é o pai da mentira, o diabo, que é o pai da mentira, neste momento ele fala a mais pura verdade. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Por certo, queridos, Satanás sabe muito bem que este aqui é o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Santo de Deus. Mas, queridos, no verso 25 nós vemos que Jesus Cristo não tem muito papo com essa turma. Ao contrário do que às vezes nós vemos por aí nas TVs, né? Alguns programas cristãos aí da TV em que pastores ficam entrevistando Satanás, né? Você certamente já viu isso, né? Tem lá uma pessoa endemoniada, ele fica lá perguntando: qual o seu nome? Você veio fazer o quê? E tal. Queridos, Cristo não tem papo com essa turma. No verso 25, Jesus repreende Satanás imediatamente, dizendo: cala-te e sai desse homem. Contudo, queridos, há uma curiosidade pelo fato de que Jesus manda este demônio se calar quando ele falava uma verdade. Você não consegue olhar para isso
e perceber que há uma curiosidade, aqui algo interessante. Jesus poderia dizer o seguinte: fale mais alto, porque é exatamente isto. Mas Jesus manda o demônio calar quando ele fala uma grande verdade. Queridos, por que Jesus tem essa atitude? Na verdade, o Evangelho de Marcos vai trazer vários outros momentos em que Jesus Cristo, por diversas vezes, procura impedir as pessoas de divulgar de fato quem ele era, num primeiro momento. Por que isso, queridos? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente acerca disso, tentando responder a esta pergunta. Mas vamos lá. Por enquanto, queridos, nós temos aqui a leitura dos versos 26, 27 e 28. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? E eles mesmos respondem: uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Queridos, isso aqui foi assustador para todos eles. Todo esse povo aqui já havia ficado maravilhado com a doutrina de Jesus Cristo, como nós vimos na reflexão anterior, que ensinava como quem tem autoridade, e agora aqui eles veem os demônios se submetendo à autoridade de Jesus Cristo. E é provavelmente, queridos, refletindo sobre esse caráter de Cristo que eles estão conhecendo nesse momento, é provavelmente observando isso que o que eles fazem? Os discípulos se dirigem com Jesus até a casa de Simão, que é Pedro, certamente com a seguinte conclusão: ora, se ele tem toda a autoridade e toda a sabedoria, se ele tem todo o poder sobre o império das trevas, olha a conclusão que esses discípulos chegaram: logo certamente ele terá também o poder de curar a sogra de Pedro, que ardia em febre, que é o que nós vemos aí nos versos seguintes, verso 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Então veja que esta expressão que eles foram direto para lá, dá-nos a entender que de fato eles levaram Jesus para lá com este único propósito de orar e curar a sogra de Simão. Está aí no verso 30, a sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. E verso 31, então aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Cristo faz uma cura poderosa aqui, queridos. Porque quando o texto aqui nos diz que ela ardia em febre, dá-nos a entender de fato de que ela estava muito mal, ela estava acamada, e logo a partir do momento em que Jesus Cristo a toma pela mão, ela é curada, mas é curada a tal ponto, queridos, que a última expressão aí do verso é passando ela a servi-los. Ou seja, quem aqui nunca teve uma febre, passando mal, alguma enfermidade, e quando você se recupera, você precisa de um tempo para ir readquirindo ali o seu vigor e tudo mais. Aqui, queridos, o milagre se dá desta maneira. Num momento, a sogra dele está acamada com febre, e num segundo momento, ela já está, digamos assim, trabalhando, passando ela a servi-los. Gloriosa cura Jesus Cristo fez na vida dessa mulher. Mas eu quero trazer aqui uma seguinte aplicação para as nossas vidas, a despeito da conclusão lógica que esses discípulos tiveram acerca de Jesus Cristo. Lembra que nós acabamos de falar aqui anteriormente? Quando os discípulos perceberam que Jesus tinha autoridade e sabedoria na pregação, no ensino, e quando eles perceberam que ele tinha autoridade sobre os demônios, qual foi a conclusão deles? Logo, certamente ele tem poder para curar enfermos. E pegam Jesus Cristo e levam até a sogra de Simão. Queridos, aplicação para as nossas vidas nesse momento. Essa conclusão, esse tipo de conclusão lógica acerca de Jesus Cristo tem faltado em nossas vidas, tem faltado no nosso meio hoje. Em que sentido, pastor? Queridos, nós não sabemos
que servimos a um Deus todo-poderoso? Você não sabe disso? Nós não sabemos que, por exemplo, a nossa partida desta vida significará que herdaremos a vida eterna? Nós não sabemos que nos foi dada grande salvação por meio da fé em Jesus Cristo? Nós não sabemos que Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas? Não sabemos destas coisas? Então por que, queridos, vivemos tão inseguros nesta vida, em meio, por exemplo, às tribulações que temos vivido nesse tempo de pandemia? Se conhecemos esse Deus todo-poderoso, soberano sobre tudo, por que o desespero? Por que a tristeza profunda? Se servimos a um Deus todo-poderoso, se cremos de fato em Jesus Cristo e em seu triunfo sobre a cruz, se cremos na vida eterna e naquele que é poderoso para cumprir cabalmente cada promessa que fez ao seu povo, isso deveria, queridos, nos fazer viver esta vida de modo esperançoso. Deveríamos viver a nossa vida em paz, deveríamos ter uma vida regozijante e descansando sempre em Deus, mas infelizmente, se você observar, não é assim que muitos crentes têm vivido os seus dias. A lógica que esses discípulos aplicaram aqui não tem sido aplicado na vida de muitos de nós. Verso 32. À tarde, ao cair o sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, certamente ali à porta da casa de Simão, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo, olha aí a curiosidade novamente, no final, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, para nós encerrarmos a nossa reflexão, nós vamos voltar a este assunto. Por quê, queridos? Porque Jesus Cristo tem essa atitude de não permitir que dissessem que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus. Por que Jesus Cristo faz isso? Na verdade, nós teremos uma explicação melhor na nossa próxima reflexão, porque o texto vai nos falar sobre esse assunto nos versos de 35 a 39, nós veremos isso no domingo, como também trata disso no verso 44. Por enquanto, para nós encerrarmos a nossa reflexão aqui, o que nós podemos adiantar? É que nessas passagens que nós lemos hoje, começa uma mudança no ministério de Jesus Cristo, que é as multidões que passam a serem atraídas diante dele. Então, o que nós vimos na outra semana? Jesus Cristo começa seu ministério chamando os discípulos, as duas duplas de irmãos. Então ele está sozinho com eles. E aqui mesmo, nos versos anteriores, ele vai à sinagoga e prega. Então ele está ali em companhia de poucos discípulos. Mas a partir do nosso texto de hoje, a partir da expulsão, de expulsar demônios e da cura de muitos doentes, qual é esse momento agora? As multidões começam a vir diante dele. E aí, queridos, por que nesse primeiro momento Jesus Cristo não quer ser reconhecido como o enviado de Deus? Porque Jesus Cristo, ele quer desassociar o seu ministério tão somente pelas curas e pela libertação. Em que sentido, queridos? Jesus Cristo, ele quer ser reconhecido como enviado de Deus a partir de sua pregação, de seu ensino, do seu caráter sendo transmitido por meio da boa nova do Evangelho, e não simplesmente por curas. Esse é o ponto.
A revelação de Jesus como o Messias, sendo motivado tão somente por curas e libertações, não interessava a Jesus Cristo, conquanto isso era algo pertinente ao seu ministério. Jesus se compadecia dos miseráveis, libertava os homens dos seus demônios, curava a muitos. Contudo, queridos, Jesus Cristo desejava ser amplamente conhecido pela pregação da boa nova de salvação. Seria como se Jesus Cristo quisesse dizer assim para a multidão: o Messias não é só isso. O Messias, o meu ministério não está reduzido apenas a curas, a libertação. Queridos, basta você lembrar que lá na frente, em determinado momento, quando a multidão vem até ele, após uma primeira multiplicação de pães e peixes, você se lembra? O que Jesus falou? Ele olha para a multidão e, decepcionado, ele diz: essa multidão só vem atrás de mim por causa do pão e do peixe. É mais ou menos o que nós temos aqui, nesse primeiro momento de seu ministério. Ele não queria associar o seu ministério tão somente à cura e à libertação, mas principalmente por causa de seu ensino. E aí eu termino dizendo o seguinte, queridos, e em nossos dias, o que nós temos? Nós não temos coisas semelhantes nos nossos dias? Quando nós vemos por aí igrejas lotadas, mas se nós observarmos bem, queridos, essas igrejas estão lotadas por pessoas que só querem curas, que só querem libertação, que só querem bênçãos. Mas as igrejas que se propõem a apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, que vai trazer um impacto na vida do pecador, que vai confrontá-lo de tal maneira a fazê-lo se arrepender de seus pecados, normalmente esses cultos e essas igrejas têm poucas pessoas. O ministério do Messias está para muito além das curas físicas. Até porque, queridos, você pode ser curado fisicamente e não ser curado espiritualmente. Agora, aquele que é curado espiritualmente, que conhece o Evangelho de Jesus Cristo e se entrega por completo a este Evangelho, ele pode até viver as piores doenças desse mundo. Um crente fiel pode padecer numa cama com um câncer terrível, mas se ele tem a Cristo Jesus em sua vida, ele tem tudo, ele tem a vida eterna. Isto é o que importa. Isso é o que há de mais importante nas nossas vidas e é o que nós precisamos valorizar. Conquanto, certamente, o Senhor deseja trazer conforto à nossa vida. Conquanto, certamente, o Senhor cura muitos males das nossas vidas. Assim como nós temos orado ao longo das nossas semanas. Assim como nós temos orado por cada petição que se faz por enfermidade nesse tempo. Oraremos e o Senhor abençoa e o Senhor cura. Mas por certo, queridos, a coisa mais preciosa que Cristo Jesus tem a nos oferecer é o Evangelho da salvação. Que todos estejamos atentos a isso e o recebamos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.